aí galerinha criativa, tudo beleza? Eu sou o Alexandre do canal Criação Geek. A nossa criação de hoje vai ter como tema Minecraft. Eu tenho dois sobrinhos que adoram jogar Minecraft, e eu também gosto. Então sempre que eu posso eu tento criar alguma coisa relacionada a esse tema. Eu estou trazendo para vocês hoje esse quadrinho aqui, que é feito com a técnica chamada arte francesa. Essa técnica ela dá um efeito de 3D na figura. É bem legal e fácil de fazer. Vamos aprender? A gente vai precisar de um quadrinho de MDF. Esses quadrinhos você encontra fácil em lojas que vendem material para artesanato. Se você notar, esse daqui ó, ele já tem o buraquinho para a gente colocar um prego e pendurar na parede. Então você procura do tamanho que você quiser e é o que a gente vai usar como base para o nosso quadrinho. Eu vou usar também cola branca, base acrílica para artesanato, a base para pintura, tinta acrílica fosca, então eu estou usando 2 tons de verde, podia estar usando também a tinta PVA, pincel, rolinho de espuma, uma lixa, fita dupla face, tesoura e um papelão, pode ser papel Paraná ou um outro papelão grosso. Além disso, a gente vai precisar também de várias impressões da mesma figura. Então você vai pegar uma figura que você quiser utilizar para fazer o quadrinho e vai imprimir várias vezes. Eu imprimi aqui no papel Couché 80, que é um papel que é um pouquinho mais grosso. Vamos prestar atenção que essa impressão que vocês vão fazer tem que ser exatamente do tamanho do quadrinho e o mesmo tamanho do papel Paraná ou do papelão que vocês utilizarem. Ó, tudo se encaixa direitinho, ok? Bem, para começar o nosso trabalho, a gente vai passar a base acrílica para artesanato no nosso quadrinho. Então o processo é bem simples, basta pegar com o pincel e você vai pintando toda a peça com essa base acrílica para artesanato. Tá? Não precisa se preocupar em fazer uma coisa muito perfeita agora, que se é só uma base a gente ainda vai lixar antes de aplicar a tinta. Então é só aplicar em toda a peça. Eu não vou aplicar nesse fundo aqui porque é onde vai ficar a nossa imagem. Então eu estou aplicando só aqui em volta e também vou aplicar aqui na parte de trás da peça. E aí, o próximo passo vai ser lixar. Eu estou usando aqui uma lixa dessas que vem com uma espuminha dentro, mas você pode usar uma lixa para madeira fininha, tá? Bem, e você vai lixar a peça toda. Quando você sentir que a peça já está toda lisinha, você passar a mão e não sentir mais áspero, então quer dizer que já está no ponto que a gente precisa. E aí vamos passar um paninho para tirar a poeira, tirar o pó que ficou. E aí a gente vai pintar. O processo de pintar vai ser bem simples. A gente vai aplicar primeiro a tinta com um pincel. E aconselho fazer isso uma face de cada vez. Você vai aplicando com o pincel direitinho. E quando acabar, vai pegar o rolinho e vai passar lá onde você aplicou a tinta. Esse rolinho vai ter a função de tirar as marcas do pincel. Então vai ficar uma pintura mais uniforme. E aí a gente vai repetir isso em todas as faces. E a peça vai ficar assim. Se você quiser acelerar o processo de secagem, você pode usar um secador, ok? E se você achar que a cor não ficou ainda do jeito que você queria, aplica outro demão. E eu vou pintar agora aqui na frente com um tom de verde mais escuro. Então eu fiz a peça toda no tom mais claro, só que essa moldura aqui eu quero dar um destaque nela. Então estou aplicando um tom de verde mais escuro e o processo da pintura é igual o que eu tinha feito antes. Vou aplicando com o pincel, depois venho com o rolinho e vou uniformizando. E a nossa pintura está pronta. Bem, agora eu vou trabalhar com a minha figura.
Essa minha impressão aqui, eu tenho o Steve e o cachorro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero dar um destaque exatamente nesses dois personagens, criando um volume maior para eles. Dentro de cada personagem, eu posso ainda criar volumes, por exemplo, na cabeça do cachorro, no braço, na perna e na picareta aqui do Steve. Quero também criar um volume aqui nessas árvores. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou recortar, lembra que eu tinha várias impressões iguais? Eu vou recortar os personagens nessas impressões, criando camadas. Então eu vou criar uma primeira camada aqui com o Steve e o cachorro com a árvore. Uma segunda camada eu vou fazer da mesma maneira, colocar também aqui o Steve e o cachorro com a árvore. Para uma terceira camada, eu vou agora pegar o Steve e botar só o cachorro do outro lado. E aí eu vou seguindo. Próxima camada vai vir o Steve novamente e só a parte da frente do cachorro. Na outra camada eu vou ter agora só a perna do Steve, o braço e a picareta. E no cachorro eu vou ter só a cabeça dele. E na próxima camada, a perna do Steve, a picareta e o focinho do cachorro. E a última camada de todas vai ser só a perna do Steve. Então com essas camadas eu vou criar um relevo, eu vou criar um volume, que é o que eu quero para o meu quadrinho. Bem, eu vou pegar o meu papel de base, meu papelão, vou colocar agora colo nele. Vou usar aqui o meu rolinho para dar uma uniformizada e eu vou colar a minha figura de base. Importante deixar bem colado. É interessante até, depois de colar, você colocar embaixo, por exemplo, de um livro pesado, que aí ele evita de enrugar ou de ficar abaulado. Eu vou pegar agora cada uma daquelas minhas figuras que eu recortei, vou pegar a fita dupla face e vou cortar uns pedacinhos de fita dupla face, uns triângulozinhos, e vou colando na parte de trás dessas figuras. Então vou repetir esse processo várias vezes, recortando a fita dupla face e colando até eu encher o verso de cada figura de pedacinhos. Vai ficar dessa forma aqui. Tá? E eu vou repetir isso com todas as outras figuras que eu fiz. Olha só. Dá um trabalhinho, mas é só ir com paciência, vai recortando, colando, vai dar certo. Bem, e agora eu vou pegar e criar minhas camadas. Eu vou pegar a minha fita dupla face, tirar a películazinha que tem nela, ela vai ficar colante, e eu venho agora colando em cima da minha figura inicial. Como a fita dupla face ela tem uma espessura, o que vai acontecer? A cada camada que eu for colando, isso aí vai criando um volume maior. Então eu vou colando uma camada em cima da outra, e os meus personagens e as partes dos meus personagens vão criando volumes, vão criando relevos. Então vai ficando dessa forma aí a minha figura. Se eu prestar atenção, olha só, eu já tenho o efeito que eu queria. Dá para notar até que já até cria sombra, olha aí, embaixo da perna. Fica como se tivesse realmente com volume, na verdade tá, porque a cada camada que eu fui colocando, ele foi criando diferentes volumes no meu desenho. Uma coisa que eu decidi fazer foi o seguinte, eu percebi que estava muito fundo o nicho lá do meu quadrinho. Então eu resolvi pegar uma placa de isopor e aplicá-la no fundo só para poder diminuir a profundidade. Então estou colocando aí a cola de isopor, vou espalhar essa cola de isopor lá no fundo e vou colocar uma placa de isopor para eu poder ter o meu quadro menos profundo. Acho que vai dar um efeito melhor.
cima dessa placa, eu vou colocar de novo cola, e aí sim eu vou colar o trabalho que eu fiz de arte francesa. E aí o nosso quadrinho vai ficar pronto. Olha só que legal. Dá um trabalhinho, mas eu garanto que no fim vale a pena o esforço e você vai ficar feliz com o resultado. Bem, se vocês quiserem ver outras peças que eu criei com o tema Minecraft, visita aí minha fanpage no Facebook. Tem lá várias fotos do aniversário de um dos meus sobrinhos que teve como tema Minecraft e eu criei vários itens para decoração, incluindo esse travesseirinho aqui do Creeper, que foi a lembrancinha. Não deixe também de curtir aí o vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, Criação Geek. A gente se vê por aí, um abração, falou!